Jesus, eita Jesus, coisa linda. Você pode falar aí para o teu irmão, você está no lugar certo, você está com as pessoas certas e você está diante de um Deus excelso. Então, levando tudo isso em conta, você não pode, não deve, não tem como sair deste lugar da forma que você entrou. Se você entrou bem, você vai sair melhor ainda. Se você saiu triste, você vai sair radiante da alegria do Espírito Santo. Amém? Vamos ler Salmo 73, versículo 1 e 2 somente. Que diz assim, ó: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, vou repetir, ó. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Podeis assentar em nome de Jesus. Vivi, vem aqui, eu vou ser muito rápida. Em nome de Jesus. Vamos lá? Salmo 73 é uma palavra que todos nós conhecemos, né? Todos nós conhecemos. Eu acredito que todos aqui, tem alguém aqui que não confessou o nome de Jesus como Senhor? Tem alguém aqui que não serve a Ele? Tem alguém aqui que não tem, né, uma experiência? Todos nós temos. Então eu vou acreditar que todos nós aqui conhecemos Salmo 73. E quando a gente lê Salmo 73, quando foi elevado a mim esta palavra mais uma vez, eu acredito que Deus está querendo realinhar algumas coisas dentro de nós, na nossa mente, nas nossas atitudes e principalmente do nosso olhar. Quando Ele me deu essa palavra no meu devocional, eu chorei muito. Ali, eu e ele. Por quê? Porque são direcionamentos, são alinhamentos que nós conhecemos bem, né? Missionária Michele, missionária Silvia. A gente sabe exatamente o que o Senhor, nosso Deus, requer de nós. E aí, quando a gente se depara com o Salmo 73, quem era Asaf, gente? Ele era um homem totalmente, né, separado ali para a parte área do louvor, nos dias atuais, uma Cíntia da vida, uma vivida vida, que vivia no templo separado e sabia que a vida dele precisava ser reta, porque o que ele ministrava vinha da parte de Deus e o povo precisava ser atingido por aquilo que ele ministrava. Mas aí a gente vê esse Asaf aqui direcionando o olhar dele para um lugar que ele não devia. Só que me chamou a atenção que no versículo 1 é uma coisa muito linda, que nos dias atuais a gente precisa aprender com Asaf. Ele vai dizer assim, ó: verdadeiramente Deus é bom para com Israel. Primeiro passo, ele sabia a quem Deus era. Ele sabia que Deus era excelso, que Deus era grandioso, que Deus era inigualável por conhecer, por servir, por estar perto. Quando ele olha para o povo, ele vai dizer: verdadeiramente Deus é bom para com Israel. Olha o olhar dele quando ele olha para o próximo dele. Olha o olhar dele quando ele está falando de alguém que não é a respeito dele. Eu aprendo a segunda coisa com Asaf. Quando eu olho para o meu próximo, quando eu olho para a noiva do Cordeiro, eu vou enxergar o próprio Deus. Não importa como anda a vida do meu próximo, eu vou entender que eu estou olhando para a noiva do Cordeiro e eu vou enxergar o próprio Deus na noiva. Isso nos ensina muito para os dias atuais, sabe? Porque se a gente entender quem é a noiva, quem é o povo de Deus, quem é a Israel do Senhor, nós deveríamos falar qualquer coisa dela. Tudo que viria em nós é verdadeiramente
E aí a gente vai continuar lendo aqui no versículo 2. É lindo demais isso, igreja. Aleluia. Quando se tratou dele, quando ele olhou para ele, ele disse: quanto a mim, os meus pés, eu quase desvivenciei, eu quase tropecei, os meus passos quase me fizeram tropeçar. E aí em seguida, quando a gente vai lendo versículo 3, 4, 5, 6, 7, ele vai dizer a razão, o motivo pelo qual os pés dele quase tropeçaram. Falando dele mesmo, falando dos pecados dele, falando o quanto ele invejava ali o ímpio, falando que ele não aceitava estar com uma vida reta diante de Deus, fazer as coisas certas para Deus, temer ao Senhor, permanecer no caminho dele e estar com a vida da forma em que ele estava naquele momento. Ele não aceitava, porque ele vai olhar para o ímpio, ele vai olhar para o homem mau, e aí ele vai comparar a vida dele santa, separada, com aquele que desprezava o Senhor. E uma coisa linda demais, lá no versículo 17, eu vou repetir, eu ministrei essa palavra domingo, por isso que está fresquinho assim. O Senhor é bom, amém? Lá no versículo 17, Deus vai fazer algo terrível com Asaf. Por que eu digo terrível? Porque nesse tempo aqui, o Senhor ele só se manifestava a reis, profetas e sacerdotes. A ninguém mais, a nenhuma outra classe. O Espírito Santo de Deus não se manifestava só para essas três classes. Mas nesse momento aqui, Deus vê a necessidade de manifestar-se a Asaf. Aí ele vai dizer lá no versículo 17: mas quando eu adentrei no santuário de Deus, aleluia, eu contemplei, irmã Silvia, eu vi o fim deles. O Senhor desvivenciou ali, abriu para Asaf: ei Asaf, olha aqui o final daqueles a qual você tem invejado, o final daqueles a qual você tem inclinado o seu olhar. Ei Asaf, você tirou os seus olhos de mim e colocou os seus olhos na direção errada. Você entende isso? Que Asaf ele era um homem separado, um levita, um alguém que tocava e ministrava, que ninguém no tempo dele se igualava a ele. Ele era assim igual. E aí eu quero comparar lá com Davi. Vai lá em Salmos 34, em nome de Jesus, me acompanha aí, vou finalizar aqui agora. Se a Vivi puder vir aqui, eu vou agradecer muito, em nome de Jesus, que eu sei cantar, não sei tocar. Foi misericórdia. Salmos 34. Eu vou ler somente o versículo 1 e o versículo 4. Ele diz assim, ó: louvei ao Senhor em todo tempo. Vou repetir que eu li errado. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Versículo 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Querido, quem era Davi? De onde veio Davi? Qual era a linhagem de Davi? Como foi, sabe, os passos de Davi trilhando, caminhando? Como era? Você pode recordar isso, entender que Davi ele era esquecido, Davi ele era ali rejeitado pelos próprios pais, dentro de casa, pelos irmãos. Davi ele é ungido, e aí ele vai trilhando caminhos, ele vai tendo situações lá em cima e outras lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, mas em tempo algum, terrível ou não, ele jamais se esqueceu de quem era Deus na sua plenitude, entendendo que quando ele caía, bastava reconhecer em seu coração, se quebrantar diante de Deus, se humilhar, se arrepender. Nesse momento aqui,
Ele está diante ali, esqueci o nome do rei, Jesus, Abimeleque, um homem terrível, o pior momento de Davi aqui. Eu digo que foi o pior momento porque ele poderia ser morto ali naquele momento imediatamente, porque todos queriam a cabeça de Davi, principalmente Abimeleque. Mas ele vai dizer aqui, ó, busquei ao Senhor e Ele me lembrou de todos os meus temores. O Senhor dá uma estratégia surreal para Davi. Ele se faz de louco, ele entra ali no caminho da morte e o Senhor livra. Ele sai vivo, ele sai daquele lugar triunfante e ele faz o quê? Vai salmodiar o Senhor. Um momento ele ia morrer e outro ele está salmodiando. É esse homem, é essa mulher que o Senhor espera que você seja. É esse homem, é essa mulher que o Senhor espera que nós sejamos. Entendendo, porque ninguém melhor do que o nosso Deus para entender o nosso dia a dia, para entender as nossas dores, para entender as nossas fraquezas, as nossas limitações. Então que você venha ser revestido deste poder, que você venha ser revestido desse alinhamento, desse direcionamento, entendendo que em momento nenhum o Senhor vai se agradar se você comparar a sua vida santa, separada, remida, àquele que é mau. Querido, o mundo é mau, o ímpio é mau. Então, em nome de Jesus, que o seu olhar esteja alinhado, direcionado nele, não importa a situação, olhe para ele, eleve os seus olhos para ele. Davi disse isso: elevei os meus olhos para o monte, eu elevo, porque o único que pode nos livrar, querido, no dia mau, o único que pode nos sustentar nos dias maus é o Senhor, que ele já pisou no Santo dos Santos. Em outro lugar não dá, não sabe viver, não tem como. Você é separado, você é remido, você é escolhido. E ainda que você não viva os seus melhores dias aqui nessa terra, existe uma nova Jerusalém lá te esperando. Então que o seu olhar venha ficar fixo nele, não importa a situação. Aprenda isso nessa manhã, ou reaprenda, ou realinhe, mas saia deste lugar com um novo olhar, uma nova visão, entendendo que quando você olhar para a noiva do Senhor, você precisa enxergar o próprio Deus e deixar que o próprio Deus trate com a noiva. É Ele e a noiva dele. A noiva não é minha, não é sua. Permita que o Senhor cuide, trate, proteja, para que o seu olhar venha estar como o olhar de Asaf nesse momento. Quando ele olha para o povo, ele enxerga Deus, ele vê Deus e ele declara a bondade de Deus. Quando ele olha para ele, ele vê o como ele estava reclinado, o como ele estava ali quase caindo, tropeçando. Então que o seu olhar olhando para a noiva, enxergue Deus. Quando você olhar para você, aí você fala sobre pecado, aí você fala sobre todas as suas fraquezas. Mas aprenda isso nessa manhã. Chega de bater boca a respeito da noiva do Senhor. O Senhor tem chamado a atenção a esse respeito. Então que o seu coração seja alinhada. Se você for olhar os passos de Jesus, querido, toda vez que Jesus se debatia ali com o pecador, irmã Silva, o que ele fazia? Ao contrário do povo que queria tacar pedra, que queria que morresse, Jesus se colocava na frente. Ei, você é a noiva do Cordeiro, você precisa se parecer com ele.